irmãos e filhos que na penumbra dessa pandemia estão em suas casas, isolados, mas nunca desamparados. Porque Deus quer que estejamos unidos a Ele, que envia o seu próprio Filho e que caminha conosco para nos salvar e se dar como alimento. Esses dias eu via um de vocês que, arriscando, nesse tempo de pandemia, ia para a casa da sua namorada. Porque é o amor que motiva, é o amor que encoraja, muitas vezes, a nos arriscar. Também na fé, e também pensando aqui agora no amor de Deus e o amor a Deus, também não é diferente. Quando de fato somos alimentados por esse pão do céu, que, como vai dizer São Tomás, na sequência que acabamos de ouvir, é o próprio Cristo, que nas espécies do sacramento, nas espécies do pão e do vinho, está todo real, presente, para nos alimentar. E quando dizíamos que estamos unidos a esse Cristo e por esse amor nos movemos, ou melhor, esse amor nos move, nos encoraja também a ir ao encontro do nosso amado. De fato, a Sagrada Escritura belamente nos prepara para esse momento solene. Quando na segunda leitura de hoje, Paulo, quando escreve aos Coríntios, vai ressaltar em forma de questionamento que o corpo, ou melhor, o pão que se comunga na fração do pão da igreja primitiva é o próprio corpo do Senhor. E o sangue, o vinho que tomamos, não é o sangue de Cristo Jesus. Quer dizer, a nossa fé é fundamentada justamente nessas verdades. De que Deus envia seu Filho ao mundo, que Ele morre por nós na cruz, e do alto da cruz deixa para nós o tão augusto sacramento, como vai dizer São Tomás e os outros padres da igreja, para nos alimentar no combate da fé. Como não desejar? Como não querer? Quer dizer, como que podemos dizer que amamos esse Cristo Jesus? Como podemos dizer que cremos nessa Eucaristia e que cremos que é o Cristo real ali presente? Como diz Paulo, como diz Agostinho, como diz Tomás, se nós não o buscamos. Se nós também não temos coragem de sair do nosso comodismo, do nosso eu, para o encontro do tu. De fato, tem um escritor que, quando fala da espiritualidade do sacerdote, ele vai dizer justamente isso, que é o meu eu que vai ao encontro do tu e se torna-se um. Por isso que Jesus Cristo vai dizer, do mesmo jeito que eu vivo no Pai e o Pai vive em mim, todo aquele também que se alimenta, aquele que recebe como alimento, que me recebe como alimento, vai dizer Jesus. Este pão do céu, que é Ele próprio, que se deixa no sacramento da Eucaristia, jamais morrerá, mas terá a vida eterna nele, no Cristo. Então, a Eucaristia não só nos fortalece, não só nos alimenta, não só nos faz entrar em comunhão com os irmãos, com o Mestre, com Cristo Jesus, mas nos garante o céu, porque ela é o pão do céu, é o alimento celeste,
É o pão dos anjos, como também diz São Tomás de Aquino, que ele deixa para nos alimentar. Não é mais o maná, o pão ali do deserto, que Deus faz todas as noites cair para alimentar o povo de Israel. Porque aquele pão, aquele maná do deserto, alimentava o povo fisicamente, mas eles morriam, vai dizer Jesus. E aquele que come agora deste pão, o verdadeiro maná, que não alimenta nosso corpo físico, mas nossa alma, nossa espiritualidade, nossa fé, este nos faz viver eternamente. Porque vem do céu. Para nos fazer retornar a Deus, para nos levar ao céu. A Eucaristia, então, é o centro da nossa vida de igreja, de cristão, e é o termômetro da nossa fé. Conhecemos se a comunidade está viva na fé, está fortalecida na fé, está forte quando a comunidade é orante, quando a comunidade é unida ao Cristo Eucarístico, quando a comunidade tem sede de Deus, quando a comunidade tem sede do pão dos céus. Quando a comunidade dobra seus joelhos e em adoração ao único e verdadeiro Deus que está presente na Eucaristia, rende seus louvores. Quanto que nós precisamos então amar mais a Cristo Eucarístico. Quanto que ainda precisamos sair dos discursos. Quanto que ainda precisamos sair nossos enfeites melancólicos. Quanto que chegamos diante de Jesus em alguns momentos e choramos e nos emocionamos e depois passamos um mês sem vê-lo, ou até mais. Uma vez eu cheguei num desses encontros de diocese e tinha alguns paroquianos ali chorando, ajoelhados diante de Jesus Cristo Eucarístico. E eu pensava comigo mesmo, meu Deus, que coisa linda. Tão bom se na paróquia fizesse isso também. Tão bom se na paróquia tivesse esse mesmo desejo, este mesmo amor que representa aqui fora. Tão bom se tivesse o desejo de estar a sós com Deus. Jesus Cristo continua vivo, eficaz, presente, real na Eucaristia há milhares de anos. E há milhares de anos tem fortalecido, tem alimentado, tem sustentado a igreja, o povo de Deus. E tem conduzido aos céus aqueles que são verdadeiros adoradores, que de fato reconhece por meio da fé a presença de Cristo Jesus. Se nós temos certeza e convicção que Jesus Cristo está na Eucaristia, como não desejar estar com Ele? Deveríamos todos os dias estar aos pés dele. Agora nós temos a desculpa da pandemia, não é verdade? Que não podemos. Mas mesmo assim, dizíamos no início dessa pregação, não saímos para ir na casa da namorada, do namorado, dos parentes visitar, porque amamos e porque sentimos saudade. Por que não saímos às quinta-feiras, 5 minutinhos, para chegar aqui diante dele e dizer, eu te amo, mas estou com medo da pandemia, já estou indo embora, mas eu vim aqui só para dizer que eu te amo. Talvez você faça isso com seu pai, com sua mãe, talvez chegue até o portão, entregue alguma coisa, ou talvez só para ver, para dizer que o ama, para se fazer presente. Não é diferente com Cristo Eucarístico.
com Jesus. Também devemos aprender a manifestar o nosso amor a Deus por gestos, atitudes. Existe na tradição oral, na verdade, é uma história, um conto, e sei que muitos de vocês sabem, até porque fizeram músicas. A história de José, que não sabia rezar, e que ia na igreja e dizia apenas isso: "Oi Jesus, aqui é Zé". E aí conta a história que depois o Zé fica algum tempo depois doente e está no hospital. E chega um homem estranho para visitá-lo e diz: "Oi Zé, aqui é Jesus". Já pensou se você tivesse coragem de vir correndo, talvez não gaste 5 minutos de sua casa até Jesus Eucarístico que está exposto aqui, com pandemia, sem pandemia, chega na porta, se ajoelha ou diante do altar e diz: "Oi Jesus, eu te amo, aqui é a Cival, volta para casa". E nos momentos de aflição da nossa vida, tão gratificante seria se Jesus Cristo chegasse e dissesse para nós: "Eu estou aqui, eu sou Jesus". Quem se alimenta, vai dizer São Paulo também, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, indignamente, está comungando sua própria comunhão, sua própria condenação. Quando nós não vivemos unidos em comunhão com Cristo, com os irmãos, nos esforçando para viver a vontade de Deus, a santidade, lutando constantemente, diariamente, para sermos melhores, não adianta comungar e achar que vai para o céu, que está santo, que está salvo, porque precisamos estar primeiro em comunhão, em uma vida de graça, para podermos comungar dignamente do Senhor. Porque a Eucaristia não é um passe de mágica. A Eucaristia nos faz igreja. A Eucaristia gera em nós amor, comunhão, unidade. E para isso precisamos estar sempre, constantemente unidos em sintonia com Jesus Cristo. Nessa festa, diferente como todas as outras, de Corpus Christi. Talvez se Jesus chegasse aqui, ou chegasse aí em sua casa, ia querer apenas que você ficasse com Ele um instante. Para compensar tantas vezes que você não teve coragem de ficar nem 2 minutos, nem 5 minutos com Ele. Porque suas atividades, seus projetos, suas preocupações não permitia que você saísse de sua casa para estar 1 minuto, 2 minutos com Jesus Eucarístico, adorando, agradecendo, rendendo graças. E hoje talvez desejemos estar e não podemos. Esse tempo de retiro espiritual, continuo dizendo, não só de isolamento social, talvez a parte física isolados, mas nossos corações devem estar mais unidos mais que nunca a Cristo, por meio da oração, por meio da sede de Deus, dos sacramentos. Não vamos deixar que o resto de amor de Cristo que temos aí no nosso coração morra nessa pandemia. Em suas orações, diga a Jesus o quanto que você o ama. E se for um pouco mais corajoso, do mesmo jeito que tu tem coragem de ir na casa do parente, do vizinho, do namorado, da namorada, dá um pulinho na igreja e fala pessoalmente a ele:
o quanto que Ele é especial para você. Amém.